Seguimos ao longo desta semana conversando com os vereadores de Guaratinguetá, que pelos próximos 4 anos vão compor a Câmara Municipal, também levando as demandas da população, apresentando projetos de lei e outras atribuições fundamentais. Seguindo a nossa rodada de entrevistas, o nosso convidado que está ao vivo aqui nos estúdios é o vereador Claudinei Lopes, o Ney Carteiro, do MDB. Vereador, seja bem-vindo, bom dia, muito obrigado pela presença do senhor conosco. Bom dia, José Eduardo Souza, satisfação, né? Um abraço a todos os ouvintes do Jornal Regional, sempre digo um jornal imparcial, né? Muito obrigado pela atenção, nosso amigo Leandro. Sempre está lá também a jovem Fernanda Prado, né? E também muito bem recepcionado aqui pelo Bruno e a Maria Fernanda Lopes, né? Tem algo em comum, né, Lopes, né? Com certeza. Que Deus abençoe toda a equipe, viu? Muito obrigado. Muito obrigado. A gente que agradece o prestígio também. E, vereador, começo perguntando para o senhor entra agora em um novo mandato, uma nova etapa na Câmara Municipal, já traz a experiência de outros mandatos também, que motivou o senhor também buscar essa reeleição para o Legislativo de Guará. Isso, primeiramente, né, Souza, agradecer a toda a população, né, pela confiança, né, a todos do partido, porque sozinho ninguém consegue nada, ninguém é autossuficiente, é um conjunto, né, de estrutura partidária, das pessoas e principalmente, né, Deus dando força e a população, a família, enfim, agradecer a todos sem dúvida nenhuma, nossa gratidão. Então, é a continuidade em busca de um bem comum sempre, né, a gente tem que ter sempre essa consciência, a humildade, a tranquilidade está aprendendo no dia a dia e o que nos motiva realmente é fazer com que o direito do cidadão prevaleça, entendeu? Uma luta ali constante, né? Com imparcialidade, com fiscalização efetiva, com respeito, com boas propostas e estando no dia a dia junto com a população, certo? Já trabalho nos Correios fez 33 anos agora, sabe? Fui guarda-mirim, a gente tem uma trajetória já de convivência, né? De trabalho desde a infância, e dia 6 de janeiro fez 33 anos, sabe? Então a gente tem essa bagagem do dia a dia nas ruas, muita amizade. Então, estando dentro do contexto do legislativo, a gente percebe que a gente tem a obrigação de sempre estar bem representando a população. Como o senhor avalia também o apoio popular? O senhor é marcado por ter uma votação sempre bastante expressiva, como o senhor avalia também esse contato próximo com a população e no sentido também de corresponder a essas expectativas que as pessoas colocam também ao entregar uma votação significativa para o senhor? Eu sempre digo, né? Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. Então, é uma eterna aprendizagem, nós somos eternos aprendizes, buscando sempre melhorar, certo? Ter a tranquilidade do diálogo. Eu acredito que seja mesmo pela autenticidade, pela maneira de ser, que é o natural nosso, ser sempre sincero e ter a personalidade convicta, né? Você tem que ser sempre firme, não existe humor, né? Quente ou frio. Eu acredito que é isso, né? A confiança das pessoas em corresponder. Perfeito, só Jesus, né? Mas a gente faz a nossa parte sempre da melhor maneira possível, com imparcialidade. Para esse novo mandato, o que o senhor traz também como prioridade, principais bandeiras que o senhor deve seguir trabalhando na Câmara Municipal? Então, Zé Eduardo, a gente tem uma ação em todos os aspectos, na realidade, sabe? A gente tem que ter sempre aquele olhar sensível à saúde, à educação, ao esporte, a uma efetiva fiscalização, sabe? Propostas que vão ao encontro do bem comum, por exemplo, a questão da igualdade racial, até inclusive há curto tempo a gente apresentou a proposta, né, da lei de cota, né, racial, sabe? A gente está buscando também essa questão de ter o Compir, né, em Guaratinguetá, que inclusive deixa nosso abraço aqui ao Claudinei Correia, né, que é o presidente do Compir aqui de Aparecida, né, que tem um nome bonito esse rapaz, né, Claudinei. Então, a gente está buscando isso aí também e proposta na questão do transporte, né, que você sempre bem acompanhou, algumas matérias, né, que a gente entende que é necessário e é direito do cidadão, mas também é uma prerrogativa em alguns aspectos do executivo, a gente vai estar cobrando isso, como a questão até mesmo da gratuidade, conforme o artigo 39 do Estatuto do Idoso, né, que a gente conseguiu avançar, mas infelizmente houve uma barreira na justiça. Então, na realidade, a nossa ação no dia a dia envolve todos os segmentos, sabe? A gente tem um trabalho também que foi feito junto com o Conselho Tutelar na questão da criança, né, com espectro autista, que aí o município foi obrigado a contratar pessoas, né, profissionais para auxiliar, né, as crianças dentro do aspecto escolar, mas a gente entende, na minha visão, que saúde e educação não se terceiriza, o município vai ter que ter essa expertise, né, isso a gente vai conversar também com o próprio Bruno como secretário de Educação, para que haja uma tratativa nesse sentido de ter um processo seletivo ou um concurso
para chamar, né, para ter esses profissionais, porque as crianças têm que ter, sim, né, os estudantes, o seu respaldo ali. Então, na realidade, a gente vai atuar em todos os aspectos, como a gente sempre faz, sabe? Muitas vezes a gente vai na madrugada, na UPA, corre, escuta as pessoas, né, vê muitas vezes uma questão do Estado que está travada, a questão de alto custo, a questão também de um tratamento da oncologia. Então, tem um apoio muitas vezes da OAB, vem aqui a nossa gratidão, a doutora Amanda e toda a equipe. A gente mostra os caminhos para as pessoas buscar aquilo que lhe é direito, sabe? Então, a gente tem que ter esse conhecimento e buscar sempre estar aprendendo. Então, a gente vai ter sempre esse olhar de prevalecer o bem comum em todos os aspectos. Claro, também levando as propostas, né? Porque o vereador fiscaliza, faz as leis, mas também ele não executa. Então, algumas propostas vão depender também do olhar sensível do executivo, sabe? Algumas medidas na saúde, por exemplo, que não se avançou na outra gestão, a gente vai passar como sugestão, e a Nádia Merez, que é a atual secretária, ela é bem sensível, sabe? Nesse sentido, sabe? A questão de humanização, da questão ali do cuidado. Então, a gente vai levar algumas propostas que a gente entende e tem a convicção de que, se necessário, mudanças, né? Como entrega, por exemplo, de medicamentos dentro da rede, na receita particular. Se você protocola dentro do alto custo, você vai numa farmácia popular, você retira, por que que Guaratinguetá você apresenta, por exemplo, numa saúde mental, algo assim, um medicamento de uma receita particular, não retira? Tá errado, né? Então, isso aí tem que ser mudado, isso aí a gente vai propor. Inclusive, eu iria encaminhar para o Ministério Público na gestão anterior, logo no finalzinho, quando eu apresentei o requerimento, mas sabendo já da tratativa do recesso, não, melhor avançar, já conversar, sabe, algumas arestas, assim, que devem ser, algumas lacunas que devem ser preenchidas, sabe, em todos os aspectos. O senhor, na legislatura passada, também em outras, esteve numa posição de grupo político diferente do prefeito, do exercício do prefeito eleito. Desta vez, o senhor, como vereador do MDB, faz parte do mesmo grupo político do prefeito eleito, Júnior Filipe, agora prefeito já exercendo seu mandato. Muda algo para o senhor nesse sentido, em termos de fiscalização, das denúncias apresentadas, do papel que o senhor vinha desempenhando até então? O que muda nesse sentido de agora estar no mesmo grupo político e também de atuação na Câmara Municipal? Na realidade, você até conhece bem próximo, inclusive entreguei correspondência um bom tempo lá, né, Nossa Senhora de Lourdes, né? O que acontece? A minha postura como cidadão, como fiscal, como vereador, não vai mudar. A essência do Ney Carteira é a mesma, porque todas as vezes que eu questionei, denunciei e votei contra alguma matéria, é porque com certeza eu tinha a convicção daquilo e não me arrependo, porque estava correto. Então, não vai mudar nada. O que a gente entende que deve existir uma facilidade no diálogo, de uma aceitação nas propostas apresentadas. Pode existir, mas a minha conduta como fiscal e como independência na hora do voto de um projeto sempre vai existir, entendeu? Porque, na realidade, quando eu voto um não, por exemplo, sabe? Não é porque, por exemplo, aqui a nossa gratidão ao Argos Ranieri, né? Que foi presidente do partido a qual pertence, agora vai um abraço também ao Antônio José, a todos do partido. Todas as vezes que eu votei contra, não era porque eu era oposição ao prefeito, é porque eu entendi que não era salutar para a população em alguns aspectos. Por exemplo, quando a gente votou contra o aumento do ITBI, na época só eu e o Décio, de 2% para 3%, a gente vai trabalhar isso aí também. Eu não vejo justo uma taxa tão grande dos impostos, isso prejudica a questão imobiliária. Então eu votei contra a aprovação de 2% para 3%, por quê? Porque naquele momento eu entendi que a população não poderia ser penalizada por aquilo. Então, na realidade, a minha votação, a minha postura não vai mudar, porque a gente tem convicção daquilo que é certo, certo? O vereador representa o povo, ele não representa o prefeito. Eles têm que estar em sintonia, mas são poderes independentes. Tudo que for para o bem comum, que for apresentado pelo executivo, com certeza eu vou votar a favor. Se de repente apresentar uma matéria que há uma divergência no nosso olhar, até conversando também com as pessoas técnicas da área, né, que a gente tem que ter essa capacidade de ouvir, né, principalmente ouvir o servidor, né? Por exemplo, é uma matéria que envolve o servidor, tá? Um determinado segmento. Aquele servidor tem que ser ouvido, porque quem está no dia a dia é ele, sabe? Quando a gente cobrou aquela questão dos coletores de lixo, por exemplo, quem está no sol no dia a dia, sol, chuva no dia a dia? Eu posso falar com propriedade, trabalho nos Correios há mais de 30 anos, né? Na época que mudou lá o estatuto da CODES, por que a gente votou contra? Porque a gente entendeu que não iria avançar. E a gente levou a proposta, mudou algumas questões. Então, na realidade, Eduardo,
a nossa essência não muda, a gente vai continuar da mesma maneira e a gente espera que com certeza o executivo tenha a sabedoria e o discernimento, né? A gente percebe que foi escolhida uma boa equipe para que tenha o discernimento e seja assertivo nas suas propostas. Tem comentários já chegando aqui pelo nosso WhatsApp, 99750-1814, também pelas redes sociais. Muito obrigado a todos que interagem conosco, deixam também aqui o seu comentário. A gente recebe aqui a participação do Marcelo Raimundo Ferreira, deixa saudações ao vereador Ney Carteiro, professor Marcelo, lá da Escola Costa Braga, em Guaratinguetá. Opa, pessoa maravilhosa, viu? A gente tem uma admiração e muitas vezes a gente foi convidado até para conversar, né, junto com os alunos do ensino médio, essa questão mesmo da questão política, né? E o jovem bem dinâmico, né, Zé Eduardo, né? Tem as propostas e é isso aí, é a transparência, certo? A convicção daquilo que você fala e sempre manter a humildade, né, a serenidade para que possamos sempre fazer o correto. Deixar um abraço aí para minha tia Lourdes, né, que eu acredito que esteja prestigiando também. Andréia, vereador, moradora de Guaratinguetá, Andréia Schneider pergunta se tem algum projeto para trazer ao município um curso de capacitação para os facilitadores, para as pessoas com deficiência, indo de encontro também a essa pauta que o senhor trabalhou. Não, com certeza a gente percebe que vai existir, porque diante do plano de governo do próprio prefeito, né, o Júnior Filippo, né, ele falou numa conversa que teve com os profissionais de educação de vários projetos nesse sentido. Então vai ter com certeza um grupo, né, dentro da questão pedagógica, né, psicológica, tudo, envolvendo todo esse segmento, porque se faz necessário, sabe? Se faz necessário, esse jovem, essas crianças têm sim o seu direito ali garantido. E lembrando que são situações distintas, você cuidar, você proporcionar o conhecimento pedagógico. Então tem que ter uma expertise nesse aspecto para que a criança, né, o estudante tenha ali sim a sua formação garantida, né? Então com certeza o executivo vai ter esse olhar, a gente tem essa convicção e paralelo a isso a gente vai fazer também as propostas, os requerimentos, né, os questionamentos para bem servir essas crianças, esses jovens que têm com certeza seu direito tem que ser respeitado. 11h34, vereador Claudinei Lopes, o Ney Carteiro, tem outras interações chegando aqui também, a gente agradece a todos pela participação e agradece também ao vereador pela presença, pela disponibilidade em vir conversar aqui com a população de Guaratinguetá. Eu que agradeço. Essa capacitação com certeza tem que existir, porque a gente sabe que na rede existem profissionais da educação que já têm esse conhecimento e muitos daqueles que precisam, né, dessa oportunidade. Então isso se faz necessário. Tá? Então, nosso apreço, a gente tem uma luta constante nesse aspecto também. A gente tem uma aproximação muito boa com os profissionais de educação, somente os professores monitores. Na época, os monitores, né, uma luta lá de trás, né? Não sei se você se lembra na época que tentaram até extinguir o cargo, né? Graças a Deus não avançou. É um absurdo isso, entendeu? Porque ninguém sabe mais do que no dia a dia. Por exemplo, como que pode, Zé Eduardo, um exemplo que a gente cobrou, que a gente até inclusive encaminhou ao Ministério Público, como que pode, dentro de um aspecto assim, em geral, um professor, na questão da fase 1, por exemplo, fase 2, cuidar de 20 crianças sem uma pessoa auxiliar. Porque você ministrar uma aula para um grupo de jovens de 30, 40, 25, 30, é algo diferente do que você cuidar de uma criança, né, ali naquela fase, entendeu? Então, precisa ser ajustado isso para que não sobrecarregue os profissionais da educação, bem como também um contexto familiar. A criança tem que estar num ambiente seguro, né? Com todo amor, todo carinho, uma boa alimentação, enfim. São vários aspectos que eu acredito, tenho a convicção que vão ser ajustados, né, nessa gestão que se faz necessário, viu? Seguimos acompanhando. Muito obrigado, vereador, pela presença. Conte sempre aqui com os nossos microfones também. Eu que agradeço e a gente também tem uma tratativa, não sei se você já sabe, a gente encaminhou na ocasião para o Ministério Público toda essa questão do transporte também dentro do aspecto coletivo. Sim. Não teve uma ação convicta da minha... Eu olhando assim, o Ministério Público precisaria ter um olhar mais direcionado. Então a gente também pautou isso, sabe, em vários aspectos, sabe? Questão de condições, o aporte que teve de 2,5 milhões para a questão dos abrigos, não, na nossa visão, também não foi observado em todo sentido, condições dos ônibus, horários, tudo isso já foi denunciado, tá? Então a gente espera também que agora nessa gestão faça esses ajustes em todos os aspectos. Então são muitas situações, né? Questão do FADEMP, do esporte, vamos combinar um dia para a gente
elencar aqui esses pontos, mas o que eu posso garantir é que a população tenha, assim, a consciência e a tranquilidade, a certeza de que esse vereador que vos representa sempre teve esse olhar do bem comum, com imparcialidade e sempre olhando, principalmente que é isso mais preciso, né? Eu sempre digo na tribuna, temos que sair da zona de conforto, colocar no lugar de outros, né? Então tem vários assuntos que a gente precisa conversar aqui, tá joia? Com certeza, a gente segue acompanhando também o dia a dia da Câmara Municipal e ainda na edição de hoje você vai acompanhar um bate-papo aqui com os vereadores Nilo Silva e Márcio Almeida. Você é nosso convidado também a continuar interagindo pelo WhatsApp 997501814